Existe algo nesta manhã que você ainda não usou. Não porque faltou tempo, não porque faltou vontade, mas porque ninguém nunca te ensinou que estava lá. Um poder que opera simultaneamente em 3 níveis, que a maioria das pessoas deixa passar todos os dias sem perceber, e que, quando acessado de forma consistente, não apenas melhora os dias individuais, mas muda progressivamente quem você é e o que é possível para você. Napoleon Hill. Depois de décadas estudando as manhãs das pessoas mais realizadas que pesquisou, chegou a uma conclusão que parece simples, mas muda tudo quando verdadeiramente compreendida. Cada manhã contém um poder que a maioria das pessoas nunca usa. Não porque o poder não esteja lá, porque ninguém ensinou como acessá-lo. Este poder não é metafórico. Não é apenas motivacional. É neurológico, psicológico e espiritual ao mesmo tempo, operando em 3 níveis simultâneos que, quando todos acessados juntos, criam um efeito multiplicador que vai muito além do que qualquer um dos 3 poderia criar isoladamente. Esta manhã, você vai entender o que é esse poder, porque a maioria nunca o usa, como ele opera nos 3 níveis. E como você pode começar a acessá-lo de forma que cada manhã que ainda está por vir seja fundamentalmente diferente de cada manhã que já passou. Antes de continuar, faça o seu primeiro ato de intenção desta manhã. Escreva nos comentários: eu estou acessando o poder oculto desta manhã agora. Não como declaração vazia, como reconhecimento de que você está no exato momento em que esse poder é mais acessível e que você está escolhendo usá-lo em vez de deixá-lo passar mais uma vez. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque esse acesso se aprofunda uma manhã de cada vez. Agora respire fundo, encha os pulmões completamente, segure por um momento e solte devagar, mais uma vez. Inspire, segure e solte. Sinta o estado mudando com essa respiração. Sinta a diferença entre como você estava há 30 segundos e como está agora. Essa diferença é parte do poder oculto que estamos descrevendo. Você está no estado ideal para o que vem a seguir. Napoleon Hill ensinava que o poder oculto de cada manhã opera em 3 níveis distintos que precisam ser compreendidos separadamente antes de poderem ser integrados numa prática que acessa todos os 3 simultaneamente. O primeiro nível é o nível neurológico. As primeiras horas após o despertar representam um período de funcionamento cerebral que é qualitativamente diferente de qualquer outro momento do dia. Não apenas quantitativamente diferente, qualitativamente diferente na forma como o cérebro processa, aprende, cria e instala padrões. Napoleon Hill observou isso nas práticas matinais das pessoas mais realizadas que pesquisou antes mesmo de a neurociência ter as ferramentas para explicar o porquê. O que ele notava era que o que era praticado pela manhã parecia instalar-se de forma mais profunda e mais duradoura, que as intenções formadas pela manhã eram mais consistentemente expressas no comportamento ao longo do dia, que as crenças revisadas pela manhã mudavam mais rapidamente do que as revisadas em outros momentos. A neurociência moderna confirmou e explicou o que Napoleon Hill observava. O córtex pré-frontal está em seu estado de maior eficiência nas primeiras horas após o despertar. O sistema reticular ativador está mais permeável à reprogramação. As ondas cerebrais da manhã, frequentemente ainda em estados entre alfa e teta, criam uma receptividade ao aprendizado e à instalação de novos padrões, que os estados mais ativos da mente diurna simplesmente não permitem com a mesma profundidade. O que isso significa em termos práticos é que uma hora investida deliberadamente pela manhã tem um impacto sobre o subconsciente e sobre a formação de identidade que pode ser equivalente a 4 ou 5 horas de prática em outros momentos do dia. Não porque você está fazendo mais,
mas porque o que você faz está sendo instalado em um solo neurológico excepcionalmente receptivo. O segundo nível é o nível psicológico. Amanhã é o único momento do dia em que o estado psicológico não foi ainda contaminado pelas demandas, frustrações e estímulos que o dia vai inevitavelmente trazer. É o estado mais próximo de uma tela em branco que você vai ter em qualquer dia. E o que você pinta deliberadamente nessa tela em branco, antes que o mundo comece a pintar por você, é o que determina a cor psicológica predominante de tudo que segue. Napoleon Hill documentou que as pessoas que mais consistentemente chegavam ao final de cada dia, com sensação de propósito alcançado, invariavelmente começavam o dia com alguma forma de preparação psicológica deliberada. Não necessariamente a mesma prática em todos os casos, mas sempre algum ritual que criava um estado de clareza, de intenção e de alinhamento que persistia ao longo do dia. A psicologia do estado matinal é especialmente importante porque os estados emocionais têm o que os psicólogos chamam de inércia emocional. Uma vez instalado, um estado emocional tem tendência de persistir, de criar um momentum que carrega as decisões, as percepções e as reações. Quando o estado instalado pela manhã é de expansão, de clareza e de possibilidade, esse estado cria um momentum que orienta positivamente cada interação que segue. Diga agora: eu instalo deliberadamente pela manhã o estado que quero que oriente cada escolha do meu dia. Mais uma vez, eu instalo deliberadamente pela manhã o estado que quero que oriente cada escolha do meu dia. De novo, eu instalo deliberadamente pela manhã o estado que quero que oriente cada escolha do meu dia. O terceiro nível é o nível espiritual. Amanhã é o momento de maior permeabilidade à dimensão que vai além do que é explicado pelos outros dois níveis. O que os místicos de todas as tradições descrevem como a voz mais quieta, o que Napoleon Hill chamava de orientação da inteligência infinita, o que as escrituras descrevem como a presença que precede todas as outras, esse acesso é mais disponível nas primeiras horas do dia do que em qualquer outro momento. Não é coincidência que praticamente todas as tradições espirituais do mundo, de forma independente e sem contato entre si, desenvolveram práticas matinais. A oração da manhã no judaísmo e no islamismo, a meditação matinal no budismo e no hinduísmo, as laudas da tradição cristã. Cada tradição, a partir de sua própria experiência, chegou à mesma conclusão. Amanhã é quando o acesso ao transcendente é mais disponível. Napoleon Hill documentou que as pessoas com as histórias de vida mais significativas invariavelmente tinham alguma forma de prática matinal que incluía o que ele descrevia como orientação interior. E frequentemente era dessa prática que as ideias, as decisões e as direções mais importantes de suas histórias emergiam. Salmo 143, versículo 8, captura essa orientação matinal com uma beleza que atravessa milênios. Faze-me ouvir pela manhã a tua misericórdia, pois em ti confio. Ensina-me o caminho que devo seguir, pois para ti elevo a minha alma. Amanhã, como o momento de ouvir, de receber orientação, de elevar a alma antes que o dia comece. Pense agora nos três níveis que descrevemos, o neurológico, o psicológico e o espiritual, em qual você já acessa algum poder matinal, em qual nunca acessou e em qual o acesso poderia ser aprofundado. Essas perguntas, respondidas honestamente, revelam onde está a maior oportunidade de crescimento no uso do poder que cada manhã oferece. Napoleon Hill identificou o que chamava de as 5 portas de acesso ao poder oculto da manhã. 5 formas diferentes de entrar em contato com os 3 níveis, cada uma com características específicas. A primeira porta é a declaração de identidade, a prática de declarar:
em voz alta ou internamente com emoção genuína, quem você é neste dia. Não quem você quer ser, quem você está sendo. As declarações de identidade operam no nível neurológico, criando ou reforçando conexões neurais. Operam no nível psicológico, instalando um senso de self que orienta o comportamento. E quando incluem uma dimensão de propósito que transcende o interesse pessoal, operam também no nível espiritual. A chave para que funcionem nos 3 níveis é a especificidade e a emoção genuína. Uma declaração genérica dita mecanicamente tem efeito mínimo. Uma declaração específica, dita com a emoção genuína de alguém que começa a acreditar no que está declarando, penetra nos 3 níveis com uma profundidade que cria mudanças reais ao longo do tempo. A segunda porta é a visualização de alta resolução. Não a visualização vaga de como seria bom ter o resultado desejado. A visualização detalhada, sensorial e emocionalmente carregada de quem você é quando o que está construindo já existe. Como você age, como você fala, como você decide. Com a especificidade que faz o subconsciente tratar a cena como memória do futuro em vez de fantasia do presente. Napoleon Hill documentou que a visualização de alta resolução, praticada com consistência pela manhã, criava um efeito de atração que ia além da motivação. Mudava o que as pessoas percebiam, notavam e reconheciam como oportunidades relevantes ao longo do dia. Como se o subconsciente, tendo recebido uma imagem clara do destino, começasse a organizar os filtros perceptivos para capturar informações relevantes para chegar lá. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está sentindo que os 3 níveis e as 5 portas revelam algo sobre o poder que suas manhãs já têm, mas que ainda não foi completamente acessado, curta esse vídeo agora. Esse gesto é, em si, uma das portas de acesso. É a ação que corresponde ao reconhecimento, que instala no subconsciente a mensagem de que o que você está aprendendo tem valor e merece ser integrado. Curta e continue. A terceira porta é a gratidão de aprofundamento. Diferente da gratidão genérica, a gratidão de aprofundamento entra em contato com o que é, mais especificamente, precioso no presente imediato. Não a lista de bênçãos gerais. A percepção específica desta manhã, desta possibilidade, desta capacidade, desta presença que está disponível agora e que, reconhecida com emoção genuína, cria uma abertura nos 3 níveis, que é o ambiente mais propício para que o que foi declarado e visualizado possa, de fato, se manifestar. A gratidão de aprofundamento opera no nível neurológico, estimulando o sistema de recompensa do cérebro. Opera no nível psicológico, criando o estado emocional de abertura e de abundância. E opera no nível espiritual, como o ato de reconhecimento do que foi dado, que é a postura mais receptiva, disponível para receber o que ainda está por vir. A quarta porta é a orientação deliberada. A prática de formular uma pergunta específica e de abrir espaço para que a resposta chegue de uma fonte que vai além do planejamento consciente. Não a análise do problema. A pergunta feita com intenção genuína, seguida de silêncio receptivo que permite que o que não pode ser calculado possa ser recebido. Napoleon Hill documentou que as orientações mais valiosas, que as pessoas mais realizadas que estudou relatavam, vinham frequentemente desse espaço de silêncio receptivo, criado após uma pergunta sincera. E amanhã, com a neuroplasticidade elevada, com o estado psicológico mais próximo do zero e com a permeabilidade espiritual das primeiras horas, era o momento em que esse espaço podia ser criado com maior profundidade e maior receptividade. Aqui quero pausar. O sistema completo das 5 portas de acesso ao poder oculto da manhã
É exatamente o que a Bíblia da Mente Milionária estrutura de forma progressiva. Se você quer esse aprendizado com suporte e profundidade, o link está disponível tanto na descrição deste vídeo quanto nos comentários fixados. A quinta porta é o comprometimento de movimento. A prática de definir, antes que qualquer demanda externa chegue, um comprometimento específico de como você vai expressar quem você está se tornando através de uma ação concreta neste dia. Não uma lista de tarefas, um comprometimento de movimento. É declaração de um ato específico que, quando realizado, vai ser evidência da identidade declarada, da visão visualizada e da gratidão expressa. Esse comprometimento de movimento fecha o ciclo das 5 portas de uma forma que conecta o nível espiritual e o psicológico com o nível neurológico da ação concreta. Sem essa conexão com a ação, os outros 4 acessos correm o risco de permanecer no nível da intenção, sem criar as evidências que o subconsciente precisa para começar a tratar o que foi declarado como real. Isaías 40, versículo 31, descreve o resultado de quem acessa o poder disponível. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Renovação de forças, elevação, movimento sem esgotamento. Esse é o resultado do acesso consistente ao poder que cada manhã oferece nos 3 níveis, não o resultado imediato de um único dia. O resultado progressivo de dias e semanas e meses de acesso consistente ao que estava sempre disponível, mas raramente acessado. Napoleon Hill identificava como inimigo mais consistente do acesso ao poder oculto da manhã, não os inimigos externos, mas o que chamava de familiaridade sem profundidade. O estado em que a pessoa conhece as práticas pode até praticá-las regularmente, mas sem a presença genuína e a emoção real que as tornaria eficazes nos 3 níveis. A familiaridade sem profundidade é o que transforma a rotina matinal de alavanca de poder em ritual vazio. É o que faz alguém praticar afirmações por anos sem instalá-las no subconsciente. O antídoto que Napoleon Hill identificava era a intenção de profundidade. A decisão deliberada de entrar em cada porta de acesso com presença genuína e emoção real de alguém que sabe que o que está fazendo importa de verdade. Provérbios 8, versículo 17 diz: Eu amo os que me amam, e os que me procuram de manhã me acharão. A busca matinal encontra o que procura, não de forma mágica, mas porque a busca deliberada antes que o dia comece. O investimento intencional nesse período de máximo potencial encontra consistentemente o que a busca apressada durante o restante do dia raramente encontra. A clareza, o equilíbrio, o alinhamento, a perspectiva, agora as afirmações finais desta manhã. Repita cada uma com a profundidade genuína de quem está acessando o poder que estava sempre disponível. Cada manhã contém um poder nos níveis neurológico, psicológico e espiritual, que eu estou aprendendo a acessar de forma consistente e profunda. Repita. Cada manhã contém um poder nos 3 níveis que eu estou acessando de forma consistente e profunda. Eu declaro minha identidade, visualizo com alta resolução, aprofundo minha gratidão, recebo orientação e me comprometo com o movimento antes que o dia comece. Repita. Eu declaro, visualizo, aprofundo a gratidão, recebo orientação e me comprometo com o movimento. A familiaridade sem profundidade não terá espaço nas minhas manhãs, porque eu escolho a presença genuína em cada porta de acesso. Repita, a familiaridade sem profundidade não terá espaço nas minhas manhãs. O poder oculto desta manhã está sendo acessado agora e vai se manifestar em cada escolha e cada criação do dia que segue. Repita, o poder oculto desta manhã está sendo acessado agora
e vai se manifestar em cada escolha do dia. Eu começo meu dia vencendo, porque estou acessando o poder oculto de cada manhã que a maioria das pessoas ainda não sabe que existe. Repita com tudo. Eu começo meu dia vencendo porque estou acessando o poder oculto de cada manhã que a maioria das pessoas ainda não sabe que existe. Sinta cada afirmação como uma das 5 portas sendo aberta. Sinta os 3 níveis respondendo simultaneamente. Napoleon Hill concluiu que o maior desperdício que qualquer pessoa pode fazer não é o desperdício de dinheiro ou de oportunidades, é o desperdício de manhãs. Porque cada manhã contém um poder que, quando acessado, multiplica o valor de tudo que vem depois. E quando não é acessado, esse poder simplesmente passa. Mas amanhã, que ainda está por vir, não passou. E agora você tem as 5 portas. Tem a compreensão dos 3 níveis. Tem o antídoto para a familiaridade sem profundidade. E tem o poder que estava sempre disponível, mas raramente acessado de forma completa. Use este poder, nesta manhã, com profundidade genuína, com as 5 portas abertas, com os 3 níveis respondendo. E se você quer esse acesso ao poder oculto da manhã estruturado num processo completo de transformação progressiva, a Bíblia da Mente Milionária está esperando por você. O link está tanto na descrição quanto nos comentários deste vídeo. Escreva nos comentários: eu estou acessando o poder oculto desta manhã agora. Esse decreto abre e fecha essa mensagem. É a declaração de quem saiu do piloto automático e entrou em acesso deliberado ao que estava sempre disponível. Curta esse vídeo se os 3 níveis e as 5 portas revelaram algo sobre o poder que suas manhãs já contêm, mas que ainda não havia sido completamente acessado. Compartilhe com alguém que passa pelas manhãs sem perceber o que está deixando passar. E se inscreva no canal, porque amanhã cedo tem mais uma manhã com todo esse poder disponível esperando por você. Nos vemos amanhã, com mais uma manhã, com mais 5 portas a serem abertas, com mais 3 níveis a serem acessados, com mais poder que estava sempre disponível sendo finalmente usado. O poder oculto de cada manhã está aqui, e você está aprendendo a acessá-lo.